Bom dia, pessoal. É um prazer estar falando com vocês hoje. Me chamo Isabela Almeida, sou sócia do escritório Correia Almeida Advocacia Previdenciária. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os reflexos da reforma da Previdência na aposentadoria e quais são os principais pontos que devemos ter atenção, não somente no momento de requerer nosso benefício, mas também antes, para poder se preparar e evitar possíveis dores de cabeça no futuro. Agradeço ao Jaime pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com você sobre direito previdenciário. É um ramo do direito que está presente em todas as fases da vida humana, né? Desde o salário maternidade, perpassa pelos períodos em que o segurado tem problemas de saúde e precisa por um benefício por incapacidade, né? O antigo auxílio-doença, aposentadoria para poder resguardar em um momento tão delicado como a velhice, e também o benefício de pensão por morte, quando o ente querido nos deixa. Em razão do breve tempo que temos hoje, vou ressaltar somente alguns pontos principais acerca da aposentadoria, mas como eu disse anteriormente, vou disponibilizar também depois o e-book gratuito que foi feito pela equipe do Correia Almeida para que vocês tenham acesso mais fácil a essas informações. Também vou disponibilizar para vocês o nosso blog e o nosso Instagram, que tem um conteúdo que é alimentado praticamente diariamente. O direito previdenciário, ele tem um viés muito humano. E é nesse valor que o Correia Almeida Advocacia se pauta. Muito além do nosso sustento, por se tratar da nossa atividade, a nossa responsabilidade principal é com o sustento do próximo. Na minha prática, né, da advocacia previdenciária, eu vejo que muitas pessoas não se programam com a devida antecedência em relação à aposentadoria, ou seja, não se preocupam com o próprio futuro. A gente vê que as pessoas se preocupam em organizar o casamento, em comprar uma casa nova, enfim, com diversos fatores da vida, mas com a própria aposentadoria, que vai ser o meio de subsistência no futuro, acabam negligenciando, né? E correndo o risco, inclusive, de não ter um benefício que vai atender às suas necessidades no futuro. Pode passar, por gentileza, Jane. A reforma da Previdência impactou não somente o regime geral de previdência social, ou seja, aqueles segurados ligados ao INSS, mas também os servidores públicos. Lembrando que, muito além das reformas trazidas com a emenda constitucional 103, que é a própria reforma da Previdência, também sofremos alterações em leis, decretos, portarias, instruções normativas. Então, os principais aspectos que agravou a situação do segurado, sobretudo no que tange a aposentadoria, foi a nova fórmula de cálculo aplicada nos benefícios. Isso porque antes da reforma, a gente calculava o valor dos benefícios de aposentadoria com 80% da média dos maiores salários de contribuição. Ou seja, tinha possibilidade de serem descartados aqueles 20% dos menores salários e assim aumentar o valor da aposentadoria. Hoje, a gente já considera 100% da média de todas as contribuições feitas a partir de julho de 94. Então, aqueles segurados que pagaram com base no salário mínimo vão ter um prejuízo em razão dessa nova média que a reforma da Previdência trouxe. Inclusive, é importante abrir esse parênteses, que aqueles segurados que aposentaram antes da reforma da Previdência e que tinham grandes salários anteriores a julho de 94, existe uma tese revisional que está sendo discutida no STF hoje sobre a revisão da vida toda, ou seja, para incluir aqueles salários anteriores a julho de 94 na média contributiva para aumentar o valor do benefício. Muitos segurados tinham grandes salários antes de 94, que foram excluídos, né? E na hora de se aposentar, tiveram a surpresa de ter um benefício menor do que o esperado, justamente porque essas contribuições não são consideradas no momento do cálculo. Um outro fator que foi criado na reforma da Previdência foi um coeficiente de cálculo que é aplicado nessa média, em 100% dessa média que eu disse anteriormente, né? No caso, a reforma da Previdência trouxe o coeficiente de cálculo de 60% dessa média, e acrescido de 2% por ano contribuído, acima dos 15 anos de contribuição para a mulher e os 20 anos de contribuição para o homem. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo prático para a gente poder visualizar isso melhor. O Caio tem
15 anos, 20 anos de contribuição, de tempo de contribuição, 65 anos de idade, pagava R$ 5.000 de INSS. O valor do caso da aposentadoria por idade anterior à reforma iria trazer para ele um benefício de aproximadamente R$ 4.761. Depois da reforma da Previdência e com essa nova sistemática de cálculo, o valor da aposentadoria dele vai passar a ser de R$ 3.379. Ou seja, é uma diferença de praticamente R$ 1.300 no total desse valor, né? Da diferença que ele teria antes e depois da reforma da Previdência. Então, a gente verifica que muito além do acréscimo no tempo que vai ser exigido para a pessoa conseguir se aposentar, para o segurado conseguir se aposentar, também teve esse prejuízo no cálculo do valor do benefício. Uma dúvida muito comum também que as pessoas têm a respeito das regras para aposentadoria após a reforma da Previdência é sobre a possibilidade de se aposentar com as regras anteriores à reforma. Isso é possível? É sim, mas para você conseguir se aposentar hoje, em 2021, com as regras anteriores à reforma da Previdência, ou seja, anteriores a 13 de novembro de 2019, você tem que ter cumprido todos os requisitos exigidos naquele tempo. Ou seja, se você antes de 13 de novembro de 2019 já havia cumprido os requisitos necessários para poder se aposentar de acordo com as regras antigas, você pode sim pedir seu benefício com base nessas regras anteriores, o que pode te trazer uma melhor vantagem no cálculo do benefício. Mas tudo isso tem que ser avaliado. Ah, Isabela, mas eu estava próximo de me aposentar, mas faltava muito pouco. Então, nesse caso, você vai cair nas regras de transição que a gente vai tratar a seguir. É importante a gente se atentar também, porque às vezes o segurado pensa que não conseguiu preencher os requisitos para se aposentar com as regras anterior à reforma da Previdência, mas na verdade conseguiu. Isso porque às vezes ele deixa de considerar um período rural, né, que ele trabalhou quando era mais jovem, com os pais na roça, isso é muito comum. Um período especial, né, que deixou de ser convertido em comum para poder aumentar o tempo, ou então um período que prestou serviço militar e que não está sendo considerado nesse cálculo. Então, são várias possibilidades que a gente pode incluir nesse tempo para poder alcançar o direito adquirido às regras anteriores à reforma da Previdência. De qualquer forma, pode passar o slide, Jane, por gentileza. A gente tem as regras de transição após a reforma da Previdência. O que são essas regras de transição? São aquelas regras que são aplicadas àqueles segurados que já estavam contribuindo para o INSS, mas que não tinham cumprido todos os requisitos para se aposentar antes. Então, as regras de transição, ela é um meio menos rigoroso para que esses segurados não passem pela nova regra definitiva, que é muito mais exigente do que a anterior. Então, é uma forma de não prejudicar tanto assim os segurados que já tinham um tempo considerável de contribuição. A primeira regra que nós vamos tratar aqui hoje é a regra dos pontos. Essa regra dos pontos, ela exige um tempo mínimo de contribuição de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. E para a gente verificar se o segurado alcançou os requisitos dessa regra, a gente tem que somar a idade junto com esse tempo mínimo de contribuição. No caso do homem, atualmente, é exigido 98 pontos em 2021 e para a mulher é exigido... Espera que pausou aqui um pouquinho. É exigido 88 pontos em 2021. E isso vai acrescendo um ponto até chegar nos 105 pontos para o homem e aos 100 pontos para a mulher. Então, a gente tem que verificar com cuidado qual que vai ser a pontuação mínima exigida em cada ano, tá certo? Pode passar, Jane. Certo. No caso da segunda regra, é a idade mínima progressiva. Também é exigido o tempo mínimo de contribuição de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. A única diferença nesse caso é com relação à idade,
que vai acrescendo ano a ano até chegar nos 65 anos para o homem e até chegar aos 62 anos para a mulher. Pode passar também, por gentileza. A regra do pedágio de 50% é a única regra que agora incide o fator previdenciário no cálculo do benefício. Ou seja, é uma regra vantajosa no sentido de reduzir o tempo de contribuição, ou seja, aqueles segurados que estavam próximos de se aposentar podem utilizá-la para poder conseguir seu benefício mais rapidamente, mas tem essa contrapartida da incidência do fator previdenciário. Outro requisito que é exigido para essa regra é que o homem, na data da reforma da Previdência, deveria ter 33 anos de contribuição e a mulher 28. Vou explicar o que é esse tal do pedágio que causa dúvida em muitas pessoas. No caso do homem, se ele tinha 34 anos de tempo de contribuição na data da reforma da Previdência, faltava um ano para ele conseguir se aposentar, certo? Então, com a reforma da Previdência e essa regra do pedágio de 50%, ele vai ter que cumprir esse um ano que faltava e metade desse ano para poder se enquadrar nessa regra. Ou seja, ele vai ter que cumprir mais um ano e meio e vai se aposentar com 35 anos e meio de tempo de contribuição para conseguir o seu benefício. Vale ressaltar que nessa regra não é exigido nenhum tipo de idade mínima. Pode passar, Jane, por gentileza. A regra do pedágio de 100%, ela exige uma idade mínima, ou seja, para você conseguir se enquadrar nessa regra de transição, você precisa ter 60 anos se homem e 57 anos se mulher. O interessante dessa regra é que você não tem aquela aplicação do coeficiente de cálculo de 60%. Né? Ou seja, você tem a aplicação de 100% da sua média contributiva. É uma regra muito vantajosa no sentido financeiro e, além disso, a gente tem que ter o cuidado, porque, assim como a do pedágio de 50%, essa, no caso, não vai exigir a metade do tempo que estava faltando, e sim o dobro. Então, voltando ao nosso exemplo anterior, se o segurado tinha 34 anos de contribuição na data da entrada da reforma da Previdência, ele vai ter que cumprir 2 anos a mais, ou seja, ele vai se aposentar com 36 anos de tempo de contribuição. Pode passar, por gentileza. No caso da aposentadoria por idade, na regra de transição, não tivemos grandes alterações para o homem, né? Ainda é exigido 15 anos de tempo de contribuição, né? 180 contribuições mensais e 65 anos de idade. No caso da mulher, agora a gente vai ter que verificar que aumentou a idade para a mulher se aposentar. E isso vai ser de acordo com o passar do tempo, até chegar aos 62 anos de idade, que é o exigido pela regra definitiva. Ou seja, em 2021, para a mulher conseguir se aposentar com 15 anos de contribuição, vai ser exigido 61 anos de idade. Ou seja, ano que vem, em 2022, já não vai ser mais 61 anos, vai ser 61 anos e meio. E em 2023, vai alcançar os 62, que vai ser o tempo que é exigido justamente na nova regra, na regra definitiva. Pode passar, Jaime, por gentileza. Agora a gente vai tratar de alguns pontos interessantes. Hoje em dia, praticamente todos os benefícios previdenciários a gente consegue requerer por meio do meu INSS, tanto pelo aplicativo quanto pelo site. E nesse site do meu INSS, existe a possibilidade de você simular a própria aposentadoria. Foi uma grande vantagem que o INSS trouxe, porque dá uma maior previsibilidade para os segurados de quando ele vai conseguir se aposentar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre a gente pode confiar na simulação do INSS. Embora o sistema tenha evoluído bastante nos últimos tempos, ainda tem informações que esse simulador não consegue verificar na hora de trazer essa simulação para o INSS. Seja, considerar o tempo de auxílio-doença para fins de carência e tempo de contribuição,
um eventual período que a pessoa trabalhou sem registro na carteira assinada, ou então que o empregador, né, não recolheu devidamente as contribuições previdenciárias, o tempo rural, o tempo especial, o tempo que a pessoa trabalhou como autônomo para pessoas jurídicas, né, como prestador de serviço, sem o devido recolhimento previdenciário, o tempo que prestou serviço ao Exército, o tempo que trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde, ou seja, aqueles agentes conhecidos como insalubres ou perigosos, o que pode também aumentar esse tempo de contribuição. Então, todas essas possibilidades é o que o INSS não te conta. E, além disso, a gente tem que estar atento que existem outras formas também de você melhorar não só a sua renda mensal inicial, mas também aumentar o seu tempo de contribuição. Muitos autônomos deixam de contribuir por determinado período da vida, né? Seja por dificuldades financeiras, seja porque negligencia mesmo essa necessidade, e a gente tem a possibilidade do pagamento retroativo. Ou seja, se eventualmente você deixou de contribuir algum tempo, mas estava prestando uma atividade remunerada, estava trabalhando de alguma forma, você tem sim a possibilidade de fazer esse pagamento retroativo. A gente só tem que tomar muito cuidado com relação ao pagamento retroativo, porque a depender do tempo, e se você não tiver uma primeira contribuição paga em dia, você vai ter que comprovar que efetivamente estava trabalhando, né? Ou seja, se você não paga, se você pagar esse tempo retroativo que você deixou de contribuir e você nunca pagou INSS antes, ou então já passou mais de 5 anos daquele período que você queria pagar o retroativo, você tem que comprovar que estava efetivamente trabalhando. Ah, Isabela, como que eu comprovo isso? Por meio de declaração de imposto de renda, por meio de contratos de contratos de serviço que você prestou. Se a sua profissão exige que você esteja inscrito em algum conselho profissional, você também pode comprovar por meio desse documento. Então, existem diversas formas que você pode comprovar que efetivamente estava trabalhando, mas é importante que seja comprovado, porque senão esse dinheiro vai ser literalmente vai ter sido jogado no lixo, né? Então, a gente tem que ter atenção nesse pagamento retroativo e também tem que avaliar se realmente vai valer a pena ou não, porque tem alguns casos que esse pagamento retroativo ele vai ser mais oneroso do que vantajoso para o segurado, né? Porque depois de 96, depois de outubro de 96, foi criada uma lei que instituiu a aplicação de juros e multa também nesse pagamento retroativo. Então, praticamente dobra o que você realmente devia para a Previdência. Quem deixou de pagar, por exemplo, períodos anteriores a outubro de 96, já podem utilizar desse artifício de uma forma mais vantajosa, porque não vai incidir esses juros e essa multa que foi instituída por uma lei em 96. Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Outro ponto muito importante é com relação à complementação de contribuições. Quem é contribuinte individual tem 3 possibilidades de recolher as suas contribuições previdenciárias. O MEI recolhe com base em 5% de um salário mínimo, as pessoas que estão, né, inscritas no Simples Nacional com base em 11% do salário mínimo, e você também pode contribuir com base em 20%, né? Seja desde um salário mínimo até o teto da Previdência. No caso das pessoas que optam por contribuir com base nas alíquotas reduzidas de 5% e 11%, elas têm direito somente a receber um salário mínimo e elas só podem se aposentar por idade, ou seja, são regras mais restritas para essas pessoas, mas nada impede que elas possam complementar posteriormente, ou seja, se a alíquota em regra é de 20% e elas contribuíram com base, no caso do MEI, na alíquota de 5%, pode contribuir depois fazer esse complemento dessa diferença de 15% com base no salário mínimo, ou se comprovar que efetivamente recebia mais de um salário mínimo, com base nesse valor que efetivamente ele recebia, para poder não só ter acesso às demais regras de transição que consideram o tempo de contribuição, né, mas também ter direito a uma renda mensal inicial mais vantajosa.
Outra possibilidade que a gente consegue trabalhar também com o contribuinte individual é nas simulações de projeção de renda futura. Ou seja, a pessoa que hoje ela faz uma simulação, vê que ela vai receber R$ 2.000 de aposentadoria, mas ela gostaria de receber um pouco mais, porque esse valor não vai atender às necessidades dela do futuro. Ela pode fazer uma projeção, né, para verificar qual que seria a melhor, se ela quer receber R$ 3.000, quanto que ela vai ter que contribuir durante esse tempo para poder chegar a esse valor. E também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pensa que é simplesmente passar a recolher pelo teto da Previdência que ela vai chegar a receber um benefício muito mais vantajoso no futuro. Pela sistemática de cálculo que eu já trouxe para vocês anteriormente, pode ser que essas contribuições feitas com base no teto depois não vão trazer um benefício, uma vantagem econômica significativa. Pode ser que, literalmente, você também vai estar jogando dinheiro no lixo. Então, não é simplesmente você pagar sobre o teto, porque aquelas contribuições menores que você também fez durante toda a sua vida vão entrar nesse cálculo. Então, se você passa boa parte da sua vida contribuindo com base no salário mínimo e agora vai contribuir sobre o teto, todas as contribuições vão entrar na média que vai ser considerada pelo INSS. Então, é muito importante que a gente realmente verifique caso a caso, para ver se compensa pagar sobre o teto ou não, tá certo? Outra possibilidade que a reforma da Previdência trouxe para a gente foi o descarte das contribuições para poder aumentar o valor da aposentadoria. Vou explicar. O que acontece? Doutora, nós só temos que ficar atento ao tempo, tá? Beleza, já estou finalizando. Eu sei que o assunto é muito importante, mas a gente tem que ficar atento ao tempo, tá? Pode deixar. Muito obrigada, Jane. Nada. Essa possibilidade de descarte das contribuições, ela é interessante para aquelas pessoas que já passaram do tempo mínimo exigido de contribuição. Ou seja, o homem que já tem 36 anos de contribuição tem a possibilidade de excluir um ano das contribuições que foram feitas com base, por exemplo, em um salário mínimo. Então, a gente também consegue trabalhar dessa forma para descartar as contribuições que foram inferiores, para que, ao final, ele tenha um salário de benefício mais vantajoso. Então, pode passar já meu último slide para a gente finalizar as informações de hoje. O que é o planejamento previdenciário? Tudo aquilo que o simulador do INSS não é capaz de poder considerar no momento da simulação, o planejamento previdenciário traz. Além de tudo isso que eu já trouxe anteriormente, o planejamento previdenciário é um parecer jurídico que vai indicar todas as pendências que você tem junto ao INSS, quando você vai se aposentar, qual será a regra mais vantajosa e, por fim, né, e o mais importante, quanto que o segurado efetivamente vai receber a título de renda mensal inicial. A gente tem que tomar cuidado, porque a aposentadoria é algo muito sério. Então, a partir do momento que você requereu e foi concedida a sua aposentadoria e você sacou o primeiro valor, você não pode desistir mais desse benefício. Ou seja, se você requereu o seu benefício, foi concedido, e por acaso você viu que aquele valor não vai te atender, antes de você sacar o valor, você pode desistir. Existe essa possibilidade. Mas caso você não tenha, você já tenha sacado, né, esse valor, só existe a possibilidade de revisão, né? Isso se tiver realmente algum problema no seu cálculo, deixou de ser considerado alguma coisa, ou então você vai ter que realmente aceitar aquele valor que foi concedido, porque não existe mais a possibilidade de desaposentação. Muitas pessoas acreditam que, vou aposentar agora, vou continuar trabalhando e no final eu vou pedir uma revisão para considerar esse tempo que eu continuei trabalhando. Não existe mais essa possibilidade. O STF já bateu no martelo que não existe mais a possibilidade de desaposentação. Então, é muito importante que a gente faça um planejamento previdenciário
procure um profissional especializado nessa área, porque quando a gente precisa de algo relacionado à nossa saúde, né, um médico, a gente vai procurar um médico mais especializado que vai trazer uma resposta mais satisfatória para a gente. Em todos os outros âmbitos profissionais, a gente também tem que procurar um profissional que esteja atento a todas as alterações, né, legislativas e também que vá saber fazer os cálculos de tempo de contribuição, tudo que pode ser considerado no momento da sua aposentadoria. Então, tudo isso é de suma importância. E, para finalizar, gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de poder estar aqui com vocês nessa manhã e também me colocar à disposição daqueles que eventualmente tiverem mais dúvidas e desejar a todos aqui um excelente dia, uma ótima quarta-feira.